O presidente Temer teve uma derrota bem significativa nessa quarta-feira lá no Congresso Nacional. O governo tentou a todo custo aprovar a revisão da meta fiscal para 2017 e 2018, mas não conseguiu. Com a estratégia da oposição de inviabilizar os planos do governo, a sessão durou mais de 11 horas e não foi possível finalizar todos os destaques da matéria. O governo queria alterar de 139 bilhões para 159 bilhões o rombo nas contas públicas deste ano. Para o ano que vem, o governo queria que a meta fiscal também ficasse em 159 bilhões de déficit fiscal, enquanto a meta anterior era de 129 bilhões. Em um determinado momento, Eunice Oliveira colocou a votação da meta fiscal como simbólica. Isso gerou novas reações dos parlamentares de oposição que conseguiram fazer uma outra votação nominal no painel. O texto base da matéria foi aprovado, mas na hora de votar os destaques, não tinha gente suficiente no plenário para votar a matéria. Assim, a votação da meta fiscal foi adiada para a próxima terça-feira e o governo teve que enviar para o Congresso um orçamento com os valores anteriores. Mas me diga uma coisa, você sabe o que é a meta fiscal? A meta fiscal é uma estimativa feita pelo governo da diferença entre a sua expectativa de receita e de gastos em um ano. Se a diferença for positiva, a meta prevê um superávit primário, mas se ela for negativa, será um déficit primário, que é o caso da condição do governo hoje em dia. Ao estabelecer um valor, o governo assume um compromisso público de como vai equilibrar as contas públicas e manter a dívida pública sob controle. O próprio governo define o valor através da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que precisa ser aprovada pelo Congresso. Temer enfrenta dificuldades em cumprir a meta fiscal porque a recuperação da economia brasileira está mais lenta do que o previsto. Com isso, a arrecadação com impostos e contribuições está ficando abaixo do esperado. Na prática, a arrecadação cresceu menos de 1% no primeiro semestre. Como os gastos públicos continuam a crescer, há um desequilíbrio financeiro. O governo terá que cobrir um déficit fiscal maior. Para isso, ele precisa captar recursos com a emissão de títulos públicos. Assim, ele consegue financiar os gastos que foram liberados, mas, como efeito, sua dívida pública fica maior em relação ao tamanho da economia, assim com os juros a serem pagos. O governo faz o planejamento do valor que vai gastar em determinado ano e o total de recursos esperados. Se o governo não cumprir a meta, ele desrespeita a Lei de Responsabilidade Fiscal e perde credibilidade internacional. As revisões da meta tornaram-se comuns durante o governo de Dilma Rousseff e acabaram sendo vistas pelo mercado como sinônimo da falta de compromisso com o orçamento público e com a retomada da economia.